Estamos chegando com mais um quadro Vida Saudável. E quem tá aqui comigo, claro, é ele, doutor Júlio. Bom dia, doutor. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Dízio. Bom dia a todas as mulheres, né? Com certeza a gente considera o mês de março o mês pelo Dia Internacional da Mulher, né? O mês das mulheres, né? Sim. Inclusive, Dízio, já vou adiantando, já de entrada, já. Hoje nós temos um tema muito interessante, mas semana que vem vai estar melhor ainda. Porque o nosso quadro vai ser no dia 8 de março. Olha, que beleza, que privilégio, hein, doutor? É um privilégio imenso falar sobre as mulheres, né? Falar para as mulheres no dia da mulher, né? E nós temos um tema super interessante para a semana que vem. Vamos deixar esses ouvintes nesse momento aí nas expectativas. Verdade. Doutor, hoje nós vamos tratar de um assunto, como você falou, que envolve a saúde da mulher, né? Exatamente, Dízio, exatamente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que fala sobre as mulheres, né? Mas antes da gente começar, eu trouxe uma novidade interessante para os nossos ouvintes, né? Que nos acompanham pelas redes sociais. Você que nos acompanha pelo rádio vai escutar, né? O que nós vamos comentar sobre aqui. Nós agora estamos com Vida Saudável, com o nosso logo, que sempre aparece aqui no fundo, né? Uhum. E além disso, nós temos agora, né, Dízio, a nossa caneca personalizada do Vida Saudável. Tá chique, essa caneca é bonita, essa xícara, essa caneca e vale a pena, exatamente, tomamos o nosso café juntos aqui, né, tranquilinho. Só que a mulher que tá nos escutando, Dízio, na semana que vem, ela vai ganhar uma caneca dessa. A gente vai sortear uma caneca dessa. Tem a chance de ganhar então, né? Claro, mas como é um quadro de saúde, a gente sempre tem uma tarefinha para fazer. Então você que nos escuta através dos nossos aplicativos, pela rede social e tudo isso, você vai entrar, né, ao final do Vida Saudável. Na transmissão, transmissão, exatamente. No Facebook. No Facebook. Deixa eu falar então. Você que está aí, procure 93FM Oficial, procure aí a página da 93, você já vai ver a postagem, você vai ver inclusive a gente aqui na transmissão, tá? Exatamente. E aí você comenta. Como é que é lá nos comentários? O que tem que fazer nos comentários, doutor? Então, a mulher vai ter que completar essa frase. Mulher, claro, né? Olha só. Vida saudável na vida da mulher é... Repetindo, vida saudável na vida da mulher é... Aí ela complete a frase. É o quê? Uhum. Coloque lá nos comentários, lá embaixo. Semana que vem, hoje nós vamos sortear no finalzinho do Vida Saudável. Agora vamos acelerar, que o horário está um pouquinho adiantado. Vamos falar hoje sobre corrimento vaginal, né? Sim, Dízio, isso aí é um tema super interessante, importante pra gente comentar, porque é muito comum e frequente nas unidades de saúde nós encontrarmos mulheres com esses problemas. E as pessoas têm uma certa vergonha de falar sobre esse assunto, né? Tem um tabu também. Claro. Mas assim, olha só, a gente precisa primeiro descobrir, porque o corrimento vaginal ele pode ser um corrimento patológico, ou seja, de doença, mas também pode ser um corrimento normal, fisiológico, que a gente fala, né? Depende da situação e que momento que a mulher está. Como, por exemplo, vamos falar rapidinho do primeiro tipo de corrimento, que é o fisiológico, o normal, que a gente considera normal, né? Que é a chamada mucorreia. A mucorreia, se a gente observar bem, ele é um volume que acontece da secreção vaginal fisiológica, que não acompanha de inflamação, é um muco claro, né, límpido, geralmente tem aquela característica de clara de ovo. Inclusive as mulheres muitas vezes, quando consultam a gente, como vamos consultar conosco, elas falam, doutor, eu tô com corrimento vaginal e tal, mas tem cheiro, tem característica? Não, é transparente. Determinado momento do mês, essa mulher vai liberar um certo corrimento, principalmente próximo da ovulação, porque ela está se preparando para um possível bebê que vai chegar. Entendi. Às vezes acontece uma situação também, diz, uma coisa chamada ectopia, que é vamos dizer assim, é como se eu estivesse desmangando a camisa, só que ali no colo do útero. A parte interna, o tecido interno do canal uterino, do cérvix uterino, ele acaba sendo exposto. E aumenta, no caso, a secreção vaginal para tentar proteger isso aí. E dar essa sensação, essa mucorreia, essa característica. Outra coisa que a gente vê, também muito comum, como mucorreia, que é o corrimento fisiológico, é na gravidez. A mulher, quando está grávida, uma das características importantes é aumentar essa secreção, essa mucorreia, como sinal de proteção ali do canal vaginal e do canal, no caso, cérvico-uterino, para que micro-organismos não possam migrar para dentro do útero da mulher e, de repente, produzir um nascimento antes do tempo. Então vamos recapitular e resumir aqui para quem pegou o bonde andando, vamos dizer assim. O corrimento que seria normal, então teria essa aparência de clara de ovo que você comentou. Exatamente, clara de ovo. Não tem cheiro assim. Não tem cheiro, não dá coceira, é evidente, é tranquilinho, não tem problema nenhum. E geralmente é comum nas mulheres, né? Até inclusive a gente tem que falar para os homens muitas vezes. Os homens olham isso aí e acham que isso é problema, não é. É um problema comum. Claro que se aumenta muito, se tem muita quantidade, a ponto, por exemplo, da mulher não conseguir trabalhar, fazer suas atividades
necessidades diárias, ela precisa procurar um médico para ver qual é a característica, né? E aí vem um detalhe importante, quando a gente examina, vou continuar falando sobre isso, mas quando a gente examina, a gente passa uma coisa chamada espéculo, que é aquele aparelhinho que coloca na região vaginal da mulher e abre para ver lá dentro. E aí o médico, visualmente, ou com diante de algumas ferramentas, a gente consegue definir o tipo de corrimento, como é que é esse corrimento. Agora o outro lado, que é o lado da preocupação, né? Quando é que a mulher deve se preocupar? Exato. Existe um tipo de corrimento que também é muito comum nas mulheres, e as mulheres nos procuram muito, que dá aquela característica seguinte, Dízio, a mulher chega no consultório e ela chega falando de coceira na região vaginal, né? Coceira, às vezes ardor vaginal, ardor para fazer xixi, ou dor na hora de fazer xixi. E aí quando você observa que você vai examinar, a vagina está hiperemiada, está vermelha, né? E ela descreve, geralmente, esse corrimento com característica de leite coalhado. Olha só a característica, leite coalhado. Corrimento com leite coalhado e coceira, nós estamos diante de uma candidíase, que a gente fala, né? Um corrimento à base de fungos. E como é que esses fungos vão habitar nessa região? Muitas vezes por situações como, por exemplo, diabetes mellitus pode levar essa mulher a isso, imunidade no caso baixa, excesso de cuidado e higiene. É importante a gente falar para os nossos ouvintes isso aí, o sabonete íntimo. Utilização do sabonete íntimo diariamente retira a flora bacteriana normal da vagina e dá espaço para os fungos. E aí os fungos então vão habitar e vão dar essa característica desse tipo de corrimento. Esse é o corrimento do tipo de candidíase. O tratamento, né, uma vez que o médico descobre, ele coloca um tratamento que pode ser via vaginal ou às vezes oral, independente da conduta, e trata e está tranquilo. Outro corrimento que a gente vai falar também, que também não é, esse que eu acabei de falar, não é uma doença sexualmente transmissível. O outro que eu também vou falar também não é uma doença sexualmente transmissível. Sim. Mas que é importante falar é das vaginoses bacterianas. Ô Dízio, muitas vezes as meninas fazem o preventivo e aparece lá Gardnerella. A Gardnerella é um dos germes, vamos dizer assim, a bactéria comum da flora bacteriana. Geralmente ela não dá problema nenhum, né? Às vezes, quando a mulher está com o sistema imunológico baixo, aí essa Gardnerella ela pode agir de forma um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, e dá um corrimento de característica um pouco acinzentado, com leve cheiro e que às vezes provoca um pouco de coceira. Se começa a dar sintomatologia, então é necessário tratar. Mas geralmente, repito, a Gardnerella faz parte da flora vaginal da mulher. Ô doutor, tem alguma idade que isso se inicia? Até uma ouvinte, não vou citar o nome dela, mas ela fez uma pergunta aqui, disse que a filha dela tem 12 anos e de vez em quando ela percebe uma mancha ali, um corrimentinho, alguma coisa assim. Já seria nessa idade? E as pessoas de mais idade, isso pode acontecer também? Pode aumentar? Sim. É importante a gente pensar assim, essas meninas que são jovenzinhas, que não iniciaram às vezes a vida sexual, às vezes pode estar relacionado à própria mucorreia, como eu falei, aquela primeira, o corrimento vaginal fisiológico. Agora, quando ela começa a ter uma vida sexual ativa, ou seja, que ela está expondo mais a região íntima dela, aí então começa a predispor a algumas bactérias, a outras situações. Então a menininha novinha, ela vai ter sim a mucorreia. Agora, claro, se a menina nova também, a menina novinha, já iniciou a vida sexual, às vezes pode ser outro tipo de corrimento. Como, por exemplo, agora o que eu vou falar, o corrimento relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Como, por exemplo, a tricomonas, né? A tricomonas, ela é um germe que vem para a flora vaginal através de uma doença sexualmente transmissível. A pessoa contrai ela através, no caso, de uma relação sexual. É um corrimento abundante, amarelo, entendeu? Que causa coceira, causa irritação vulvar. Vulvar, lembrar para as meninas, né, que a vulva é aquela região externa, aquilo que a gente visualiza, né, externamente, coça bastante. Às vezes pode estar relacionado com dor pélvica também, né? E às vezes hiperemia também, né? Hiperemia, ou seja, vermelhidão da mucosa. A tricomonas é um problema geralmente relacionado à doença sexualmente transmissível. Assim como também, a gente falou alguns dias atrás, vou reforçar aqui, o corrimento vaginal através da gonorreia. A gente tem que lembrar que Neisseria gonorrhoeae, né? É um germe, é uma bactéria, que ele está em alta nesse exato momento. Só que no caso das mulheres, muitas vezes não dá sintoma. Quando começa a dar sintoma, ele está relacionado à sensação de dor, pesantez, muitas vezes dor muito forte na região do abdômen, relacionado ao corrimento do tipo com característica de pus, né? Um corrimento amarelado, um corrimento bem em forma grossa, assim como a gente fala como leite condensado. E esse daí é uma doença sexualmente transmissível importantíssima. Perigoso, né? Perigoso, inclusive, sabe por quê?
Porque se a mulher engravida e se o parto é um parto normal, a criança pode passar e pegar essa gonorreia, no caso esse corrimento, nos olhos. E pode levar a conjuntivite gonocócica, que pode levar a cegueira rapidamente na criança. Doutor, tem 2 perguntas aqui de ouvintes. Bom dia, doutor. Fiquei menstruada e depois que acabou veio um líquido transparente e ela teve coceira na região também. Essa ouvinte mandou para nós. Então, isso é normal? Geralmente, assim, como tá líquido transparente, como a gente falou, às vezes pode ser comum, uma hemorroida comum, mas também tem que estar pode estar relacionado com o corrimento à base de candidíase. A candidíase, é importante a gente lembrar o seguinte: a cândida, o fungo, ele tem um detalhe importante que a gente aprende. O fungo, ele gosta de lugar escurinho, úmido e escuro, né? Escuro, úmido, né? Escuro e úmido tem uma outra coisa que eu tenho que falar de novo, mas assim, basicamente é escuro e úmido. Então a região vaginal, ela apresenta essas características. Sim. E pós-vaginal, pós-menstrual, ele vai dar essa característica, né? A pessoa acabou de menstruar, a região da vagina fica bem sensível, e aí pode levar a candidíase. Tem outra pergunta de ouvinte aqui também, ela perguntou, e se for amarelinho e com cheiro? Sempre aparece depois do período menstrual, ela disse. Então, se é amarelinho e com cheiro, se não tem nenhuma característica, nós temos que pensar, por exemplo, na gardnerella. A gardnerella dá essa característica, um corrimento um pouquinho amarelado, com leve cheiro, né? Que não incomoda muitas vezes. Agora, se começou a incomodar e começou a dar sintomas como dores, aí sim, aí tem que procurar o médico. Sempre importante, né? E a mulher deve fazer esse acompanhamento, né? Exatamente. Pra saber como que tá realmente a sua saúde, né? Isso é importante a gente falar. A mulher precisa, pelo menos 1 a 2 vezes no ano, estar em consulta médica. A mulher jovem, principalmente com a vida sexual ativa. A gente fala, por exemplo, do preventivo. Alguns dias atrás a gente falou do preventivo aqui, que é aquele exame do Papa Nicolau, onde a enfermeira ou o médico colhe mostras, né, das células da região vaginal e do útero da mulher e acaba levando para o laboratório. A mulher em vida, em ciclo reprodutivo, ou seja, no momento que ela menstrua até a menopausa, ela precisa fazer frequentemente esse preventivo 1 vez por ano, para que possa descobrir essas características. Porque às vezes o que acontece? O corrimento com um problema bacteriano como esse pode levar ao aparecimento de doenças mais aprofundadas, como o câncer do colo do útero também, né? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Espero que as informações tenham chego aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta também lá no Facebook, a gente responde. Sim, se a gente não respondeu alguma pergunta do WhatsApp, também vai ser respondida em off aqui. Com certeza. Semana que vem tem mais Vida Saudável.